e vou falar um pouquinho sobre o detox, que eu entendo um pouquinho do meu ponto de vista, né? Vamos dizer assim, na odontologia. Por quê? O que eu sinto muitas vezes dificuldade é que assim, as pessoas hoje falam, né, os médicos, os dentistas, os profissionais de saúde que estão na área integrativa, a gente comenta muito sobre detox, né, entrou, né, a gente vê aí nas redes sociais, toma suco disso, toma, né, é, tal medicamento, tal fármaco, né? E eu vejo que o pessoal acaba esquecendo também que a parte odontológica, né, os dentes são muito importantes, né? A gente vê um caso até num dos módulos do arte que nós tivemos da última vez, né, dessa última turma, né, tivemos um paciente, o paciente estava com câncer, né, na próstata, um CA de próstata, e vamos dizer assim que quando fomos olhar, né, a parte odontológica, o paciente tinha uma condição odontológica bucal péssima, né? Então, você fala assim, que a gente tratar vamos dizer assim, fazer todo o tratamento, né, do terreno biológico, uma série de coisas, sendo que a boca é o portal de entrada, né, de nosso alimento e de, vamos dizer assim, problemas odontológicos, vamos dizer assim, gravíssimos. Até porque defasagem de mastigação, mas como o doutor Ítalo fala, que é um dos senseis também que me cuida, né, o doutor Ítalo Rashid, e ele fala assim, se você tem a inflammation, né, então são as inflamações subclínicas, né, que a gente começa a partir de um problema odontológico, uma gengivite, de uma saúde bucal precária, de um problema endodôntico, assim por diante. E quando eu entrei nessa área de medicina integrativa, né, que estou fazendo a 5ª turma de medicina integrativa da Unub com a doutora Clarissa, eu fiquei muito feliz porque eu me encontrei, né? E trabalhando com essa parte de detox, que a gente tem feito agora para praticamente todos os pacientes que entram na nossa clínica, né, é tentar criar esse vínculo melhor para poder falar sobre um pouquinho melhor dessa parte de como tratar nosso terreno biológico, né? Não é simplesmente tomar as medicações que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas fazer uma análise geral do paciente, né? Então, eu lembro muito bem, que eu acho que talvez sirva de exemplo para todos, quando eu ia para o pediatra, que era do Dr. Benjamin, né? E eu tinha 6, 7 anos de idade, da minha lembrança, e o Dr. Benjamin, a primeira coisa que ele falava para mim, falou assim, tira a roupa. Imagina o japonesinho pequenininho, colocava lá, tirava a roupa, e ele pegava na minha mão, ele olhava minha unha, eu olhava meus olhos, olhava minha pálpebra, meu nariz, boca, né? Olhava meus órgãos genitais, né? Vamos dizer assim, e ele olhando até a planta do pé para ver se não tinha algum tipo de micose, né? E eu sinto falta, né, disso hoje, né? Então, por isso que surgiu o tema de fazer, assim, nós nos preocuparmos com detox, não somente do paciente como um todo, né, mas olhar também a parte odontológica, né, onde nós, profissionais de saúde, acabamos passando batido. A gente olha o paciente como apenas a parte da casca, né? Então, e eu tenho tentado trabalhar com o terreno biológico e, como as pessoas falam, o professor Laguideiro fala também, que nós somos o aquário ambulante, né? Então, nós temos, vamos dizer assim, que o nosso corpo, né, 70% é água, e eu vejo que a maioria dos profissionais acabam preocupando pouco, né, e em falar com água para os pacientes. E eu fiquei muito feliz em uma das aulas da Sensei Sumie, que ela falou assim, o melhor produto para fazer detox é água, né? E às vezes as pessoas esquecem disso, né? A gente fica preocupado, dá, né, Propicor, dá coentro, dá, né, N tipos de coisas, e a gente fala assim, puxa, mas a gente não explica para o nosso paciente a importância e a relevância da água, né? E aí eu queria só dar uma relembrada, né, para todos, acho que tem muita gente que já tem, né, isso, que a gente fica preocupado com a casca, né? Falou assim, todo mundo bonitão, saradão, todo mundo gostosão, né? Só que realmente você fala assim, será que as pessoas cuidam, né, dessa parte dos terrenos biológicos, porque a casca pode estar linda e maravilhosa,
mas às vezes por dentro você pode estar todo comprometido, né? Então, eu sempre acho que falar sobre água, água é o melhor detox, né? E muitas vezes nós tomamos água, por exemplo, trouxe algumas águas aqui, trouxe água aqui, eu tenho uma série de sequências de água aqui que a gente coloca, e aí eu tenho testado com o Bidort, tenho sido muito feliz, né? Para poder saber assim, qual que é uma boa água, né? E eu, acredito, se quiser, eu tenho testado, e a água, famosa água Sabesão com bom filtro, né, a gente consegue uma água de qualidade. E eu tenho feito alguns testes, né, junto com os pacientes e dando a relevância, a verdadeira importância, porque eu não vejo nenhum colega, né, falando sobre água. Simplesmente eles falam, toma água, e o pessoal fala só, toma uma água alcalina e está tudo bem, né? E o pessoal não entende o porquê, de repente, dessa importância. Então, vou ter uma aula rapidinho sobre água, né? É falar o que os outros não fazem, né? Isso acho que é extremamente importante, porque a água não é simplesmente água, né? A água é se nós ficarmos sem água ou sem comida, a gente não passa mais de 7, 8 dias sem água, né? Nosso corpo desidrata e entra em decadência. Então, eu falo, se a gente começar a falar um pouquinho mais sobre água também, acaba sendo muito importante no tratamento do Covid. Por exemplo, eu, com uma experiência própria, eu tive Covid em abril, né? E é, a bebida que eu mais necessitava naquele momento é água, porque eu tomava de 5 a 6 litros de água por dia, né? E eu sentia que isso me renovava, isso me fazia realmente um detox, logicamente, com todos os medicamentos que os meus médicos solicitaram, mas eu, por experiência própria, falei assim, puxa, eu tenho, né, eu usava a inalação, né, sempre muito bem hidratado, né? Eu tenho, até o Fernando comentou agora há pouco sobre a terapia auricular, né? Então fica sempre a dica que a Sensei Wendy colocou também, que sempre, além de limpar o nosso ouvido, né, da cera para fazer a ozonoterapia auricular, também pingar uma gotinha de água ozonizada ou se de um soro fisiológico para manter a umidade, para a gente poder ter uma absorção melhor. Até para isso é importante, a gente vê a relevância e a importância da água para a gente. E, rapidamente, só para uma questão informativa que eu coloco nos pacientes, sempre eu coloco esses slides para eles, né, que nós temos lá 10 a quarta, ou seja, 100 trilhões de células no corpo humano, sendo que 92% do embrião é água, né? Quando está na fase adulta, podemos variar de 70% até 56% de água ali, 1/3 extracelular e 2/3 intracelular. E quando a gente fica mais idoso, a gente vai desidratando, né? E eu brinco com meus pacientes mais velhos, falo assim, hidrate, porque o nosso cérebro precisa de água. Se não tiver água, a gente pode dar o melhor medicamento, como a TCI fala, né? Então, todo esse campo que a gente tem quando se diagnostica o Bidort, essas lesões essas neuropatias que nós temos hoje, né? Eu vejo muitos pacientes com demência, com Alzheimer, assim por diante, e a gente vê que eles principalmente não tomam água. Aí você fala assim, como é que o medicamento, né, vai fazer um bom efeito se nós não estamos hidratados, né? Vejo pacientes com constipação, por exemplo, e ele toma meio litro de água por dia, né? Ele acha que tomar suco, ou tomar refrigerante, ou tomar qualquer outro meio de líquido nesse sentido substitui a água. Eu falo, não, gente, você tem que tomar 2, 3, 4 litros de água por dia. E eu tento fazer esse estímulo para os nossos pacientes, né? Então, nessa água e a sua importância, a sua relevância, né? E eu tento levantar alguns fatores para os pacientes poderem, e nós mesmos também poder parar para pensar um pouquinho, que é a água, né? Temos fatores de pureza, né? Temos fatores de pH, né? Da alcalinidade, hoje ficou muito na moda, né? O pessoal fala, toma água alcalina, pH 10, pH 9. Eu falo assim, gente, espera um pouquinho para pensar, né? Será que realmente isso
é interessante, né? Vamos dizer, falar sobre um pouquinho sobre o RP, redox, né? Água ionizada, água hexagonal, né? A condutibilidade elétrica da água, né? A água magnética também, né? A água magnetizada, né? A radioatividade da água. Então, são tantos os fatores que quanto mais eu fico estudando, né? Eu trabalho também com a água ozonizada também, mas é já terapêutico, eu vejo que a gente não sabe nada, né? A gente fica numa situação assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o conhecimento se expande, né? E eu vejo que a gente falta um pouquinho desse comentário sobre a água, né? E eu gosto sempre de colocar também, né, para o pessoal, que a água, né, a gente tem que tomar 3 a 5 litros de água, lógico, cada um tem o seu padrão, seu perfil, né? O paciente colocar ali, né? Que a água hidrata, a água evita, né? Que as membranas fiquem ressecadas, nossa boca, nossos olhos, né? E vamos dizer assim que a lavagem nasal, né? É muito importante para poder pelo menos reduzir, né? A quantidade de carga viral ambiental que nós temos, né? O Dr. Guilherme ensinou a fazer a inalação com aqueles inaladores, 10 ml com 5 gotinhas de óleo ozonizado, uma questão preventiva e de hidratação. Você fica durante 5, 7 minutos fazendo essa inalação, né? E a gente que é dentista, estamos inalando ali, né? Full time o spray do paciente, né? O risco contaminante é altíssimo, né? Na Covid de hoje, né? Então a gente vê todo que a água protege nossos órgãos se a gente estiver bem hidratado, né? Ajuda a prevenir a constipação, carrega os nutrientes do nosso organismo, a boa água, né? Regula a nossa temperatura, lubrifica nossas juntas, né? Reduz a pressão, né? Gera uma homeostase, né? Dilui todos os minerais. E eu falo com meus pacientes, se você toma de 3 a 4, 5 litros de água por dia, a maioria não toma mais de 1 litro de água, né? E eu falo assim, gente, né, com toda essa Covid, toda essa pandemia, se a gente não ter nosso terreno biológico adequado, a gente fica mais suscetível a ficar doente, né? Então, a gente deixa o nosso campo, nosso organismo aberto para essas infecções. E eu gosto também que a gente falar um pouquinho, né, de cada item de pureza, fala assim, você queria ser o peixinho que vive nesse aquário sujo ou no aquário limpo? Pode pingar a melhor medicação nesse aquário sujo, que ela vai ter uma efetividade, uma eficácia muito pequena. Se nosso aquário tiver com água limpa, né, bem hidratado, o nosso medicamento, tudo tende a correr de forma melhor. Então, a outra parte que eu gosto de comentar também, que o pessoal fala, o pH, né? O pH virou uma história terrível, né? Todo mundo fala, toma água alcalina, só que, gente, nós temos que tomar água fisiológica, né? Nosso pH sanguíneo varia de 7,45 a 7,35, e quando o nosso organismo fica mais alcalino, tem uma vantagem, né? A gente consegue transportar melhor o oxigênio e a gente reduz o gás carbônico, o dióxido de carbono no nosso organismo, né? Então, e quando o nosso organismo fica mais ácido, né, a gente acaba ficando mais ácido de maneira geral, aumentando. E eu gosto também de falar um pouquinho sobre o RP. Deixa eu mudar aqui, porque acho que passou para a tela. O pessoal fala assim, mas o RP? RP é uma coisa difícil de ainda estou tentando estudar, né? Então, mas a gente sabe que quanto maior a negatividade, maior o poder de óxidos, né? A água se torna antioxidante, vamos dizer assim, quando ela tem um RP negativo. E tendo esse RP negativo, nós temos hoje filtros, né, que conseguem melhorar essa performance, né, reduzindo esse ORP, ou seja, negativando e transformando a água em forma antioxidante, né? Então, as águas minerais, por exemplo, que a gente compra de garrafinha, ela não vem muitas vezes escrita. Então, você fala assim, será que essa água realmente é boa, né? Você não sabe o transporte que ela aconteceu, os medicamentos que assim, vai ser reagentes com essa água. Então, eu falo assim, se a gente poder cuidar um pouquinho mais sobre essa área de água é muito interessante. E, só um pouquinho.
E eu também trabalhando com a água ionizada, que nós temos dos rios, né? A água perfeita, ideal, que a gente consegue também até trabalhar com a água hexagonal, mas a gente consegue isso só pelo congelamento. Nós temos os nossos minerais, que são extremamente importantes. Então, eu vejo o pessoal utilizando água de filtro de osmose reversa, você remove todos os minerais, e o pessoal fala, vamos beber água filtrada por osmose reversa, né? Então, você fala assim, puxa, essas pessoas estão sendo mal informadas, né? Porque nós precisamos dos minerais, né? A gente tem que ter essa riqueza para poder estar trabalhando com a água para ter a real hidratação nossa, né? A água hexagonal, que a gente só consegue fazer, né, por meio congelamento de 40 graus, né, negativos, né, fazendo um cluster perfeito, né? E temos até agora a água que temos trabalhado com água magnetizada, né, porque ela passa por um ímã, né? Esse ímã consegue quebrar os clusters, porque imagine que a água começa a formar cluster quando ela está na forma líquida, e esses clusters, eles, vamos dizer, deixam com a molécula de água maior, com um diâmetro maior, e você diminui a absorção humana, né, disso, ou a absorção dessa água de forma para os seres vivos. Então, teve uma pesquisa muito interessante que o professor André, ele colocou, onde trabalharam com água magnetizada, irrigando campos de cafezais. Aí, e esse cafezal conseguiu ter uma redução de até 50% de água, porque como ela é magnetizada, imagine que os clusters formam o tamanho de uma bola de bilhar, por exemplo. Quando passa pela magnetização, pelo ímã, você consegue fazer a quebra desses clusters e você diminui o tamanho das moléculas da água ali, elas se dissipam de forma melhor, imagina que fica do tamanho de uma bolinha de gude. Então, a planta consegue absorver de forma melhor, então você tem um rendimento, né, na agricultura melhor. Então, assim, se isso acontece na agricultura, imagine o que acontece no nosso corpo, se a gente também optar por uma água magnetizada. Então, são tantos fatores que nós temos de água, né? Que aí eu falo assim, tem tantas opções de filtros hoje no mercado, de compra, né? Assim, qual que é o melhor? Depende de bolsos, né? Tem filtros aí de 200, 500 reais, tem filtros de 10, 20 mil reais, por exemplo, né? Então, aí eu falo assim, puxa, a gente poder utilizar essa água de forma inteligente, eu acho que é muito interessante. E algumas orientações que eu tive com relação aos filtros de água, por exemplo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, para saber como fazer. Por exemplo, nos filtros normais, tradicionais, você tem os estágios de filtração, por exemplo, você filtra 5 micras, tá? Existe outros, normalmente, em um filtro comum, você tem esses dois estágios fusionados num só, né, e praticamente você só filtra a água, purifica a água, mas se nós tivermos filtros melhores, por exemplo, que a gente consegue fazer a filtragem, por exemplo, que fica melhor para vocês lerem, né? Com nanotecnologias, né? Você consegue filtrar até 0,1 microns. Então, você fala assim, puxa, isso filtra bactérias, né? Você consegue ter uma filtragem de micro-organismos. Isso, então, você consegue colocar uma água da Sabesp, né? De procedimento público muito bom, né? De uma qualidade muito boa. E o quarto estágio, assim, por exemplo, que tem que trabalhar com a melhora do nosso ORP e também aumentar um pouco mais a alcalinidade da água, se caso, porventura, ela venha de uma origem ácida também, né? Então, eu acho que a gente prestar atenção, né, junto com nossos pacientes, no que poder, né, ter e comprar, eu acho que isso é muito importante, né? A gente acaba não vendo essa parte, e eu acho que aí entra o Bidort, que tem ajudado, né, em todos os sentidos, né? O Muro aqui, né, que queria prestar Fernando, uma homenagem a ele. E, pois não? eu te Oi. peço ir terminando, você tem 2 minutos para Claro, concluir. ok. Obrigado. E já estamos... então, hoje eu tenho tentado tratar com detox alimentar, né? Trabalhando com coentro, cúrcuma, né? Uma água de boa qualidade, ômega 3 alimentar, né?
água, vamos dizer assim, ou água com limão. Então, existe uma série de discussões. E eu tenho trabalhado também bastante com uns medicamentos que a Sensei, o Dr. Paulo tem ensinado, né, que é o próprio SCO, né, o ômega, né, a arnica e o nutazins. Eu trabalho também com a clorela, também para os meus pacientes, para fazer a primeira detoxificação. E para a gente poder trabalhar rapidamente ali, só para a gente poder ver, né, eu acho que nós, profissionais de saúde, deveríamos fazer também o exame clínico do paciente, não somente no corpo, né, assim, mas na boca, né, do paciente, onde isso assim, aqui fica bem claro, um caso de gengivite com periodontite, que seria um problema de inflamação gengival, e outro problema de periodontal, que seria em volta da raiz do dente, né, você vê sangramentos espontâneos. Então, o terreno biológico desse paciente é muito, né, ruim, né? É relativamente fácil de a gente conseguir diagnosticar os pacientes, né? Então, eu vejo assim, poucos profissionais pedem para os pacientes abrirem a boca para poder fazer um pequeno exame, como nós fizemos, né, no paciente de CA que fez durante o curso, né? Então, você falou assim, retrações gengivais, né? Então, você fala isso, o terreno biológico fica comprometido pelo comprometimento bucal. E não é difícil, né, de a gente corrigir esse problema, né? É só entrar em tratamento. Então, a gente tem que ser tanto bonito por fora, mas também a gente tem que ser bonito por dentro também, né? E aí fica a dica do bidote para a gente poder dar a dosagem adequada do medicamento. Então, eu trabalho muito hoje no pré-cirúrgico, né? Então, eu tinha uma rápida colocação, eu tinha muita dificuldade de uso de os sedativos BIOR, né? A base de alprazolam, frontal, Lorax ou qualquer outra parte cirúrgica que a gente faz. E eu não sabia quanto dava. Eu dava um comprimido, dava 2, e com Bidort eu consigo fazer a medição muito mais precisa, né? Então, eu coloco no copinho, vejo a medicação, faço o teste Bidort e eu consigo a dose ideal para o meu paciente em termos de sedação e medicação pré-operatória, por exemplo, né? Que acho que o professor Staff vai poder falar muito melhor para a gente ali, que tem muito mais experiência do que eu, né? Então, só venho agradecer, desculpa ter sido muito longo aí, perdão, Gilberto, aí, e obrigado pela atenção de todos.